e falando acerca de algo precioso que nós precisamos alcançar no Senhor, que é a fé. A fé, a Bíblia diz que é algo que agrada a Deus. A fé é algo que nos faz remover as montanhas, as barreiras, as muralhas. A fé é algo fundamental. Nós estamos dentro de um episódio aqui no capítulo de número 14, onde Pedro ele faz um desafio e pede versículo, os irmãos, focaliza aí o versículo de número 30, foi o que nós lemos? O 29, e disse Jesus: vem Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Olha, Pedro anda sobre as águas. Andar sobre as águas, irmãos, é sinônimo de vencer barreiras, vencer muralhas, vencer dificuldades, derrubar gigantes, de sobressair em momentos de luta, em momentos de diversidade, sobressair bem, sem murmurar, sem reclamar, e glorificar o nome do Senhor. E Pedro, ele consegue aqui, por alguns passos, andar sobre as águas. Mas o versículo 31 vai nos mostrar que Pedro, ele, sentindo o vento muito forte, ele teve medo. E medo é um sentimento que todo ser humano tem. Quem falar que eu não tenho medo, está blefando. Nós temos medo sim. Só que existe 3 qualificações para o medo. Existe o medo que é benéfico. Que medo benéfico é esse? É aquele medo que ajuda a preservação da nossa vida. Ora, eu vou logo entender dessa forma, dessa maneira. Se eu vou atravessar uma rua, eu com medo do carro me abater, eu vou ter o quê? Cautela. Eu não vou atravessar de qualquer maneira. Se eu estou em cima de uma laje, ou se eu estou em um lugar que está me mostrando que é algo que pode ser perigoso para a minha vida, o medo vai me ajudar a me precaver. Então, o medo benéfico é um medo que não nos deixa se aproximar daquilo que causa ameaça e perigo para nossas vidas. Alguém pode até falar que tu é medroso, mas por ser medroso, muitas das vezes, a gente prolonga. Prolonga ou não prolonga? E a Bíblia vai dizer em Provérbio que mais vale o quê? Um cão vivo do que um leão morto. Então esse medo, quando ele é dosado, ele é benéfico. Ele nos faz prolongar as nossas vidas. E eu já até entendo que eu acredito também que aqui tem muitas pessoas que tiveram livramentos, que prolongaram um pouquinho, acrescentaram um pouquinho das suas vidas por conta do medo, esse medo. Porque quem é que nunca foi assim, convidado a ir a um determinado lugar e com receio, com medo daquele lugar, por conhecer a situação daquele devido lugar, não tem assim recuado? Não vou não. E alguém até falar, medroso, graças a Deus sou medroso. Mas isso é um benefício. Um benefício. E louvamos a Deus, porque Deus dá essa dosagem de medo para o ser humano, que é para prolongar, para nos livrar de situações que vai trazer prejuízos para nossas vidas. Quantos estão entendendo? Mas há um medo que é maligno. Que medo maligno é esse? É aquele medo que as pessoas têm medo de sair de casa, se tranca dentro de casa,
aquele medo que causa frustração, depressão, aquele medo que muitos estão vivendo nos dias de hoje. Medo de conversar com alguém, medo assim exagerado. Isso já não é um medo benéfico, já é um medo maligno. Tem um caso, uma vez eu vi uma pessoa falando, ele trabalhando com entrega, e uma mulher rica, com condições financeiras boas, que ela pedira remédio da farmácia para entregar na Zona Sul, e ela só abre aquela janelinha da porta, aquelas portas antigas de madeira que tem aquela janelinha, para receber o remédio. Uma pessoa que fica trancafiada dentro de casa com medo. Então o medo, ele é benéfico. Mas esse medo que Pedro sentiu aqui, foi um medo que não facilitou na sua vida. Porque Jesus, ele vai censurar. Pedro, ele olhou para a dificuldade. Pedro, ele olhou para o vento. Pedro, ele olhou de uma forma deixando a confiança de lado, esquecendo quem é que o chamou. Ora, muitas das vezes nas nossas vidas, nós deixamos de galgar, deixamos de construir, deixamos de avançar, deixamos de crescer por conta desse medo. Por falta de uma confiança ao extremo, uma confiança que vem de Deus. Porque aquele medo que nós falamos que é aquele medo benéfico, bom, legal, mas aquele medo que não nos permite avançar, ou que nos faz causar dúvidas do Deus que nós estamos servindo, ou que nos faz muitas das vezes desviar o nosso foco, olhar para um lado negativo, deixar de olhar para o autor e o consumador da fé, Jesus Cristo. Então, quando acontece isso, naturalmente, nós vamos sentir o quê? Um baque. Nós vamos naufragar. Não vai ter triunfo. Vai ter colisões. Nós não podemos pôr em dúvida a nossa confiança em Deus. Seja lá qual for a situação que você estiver passando, seja lá qual for o vento que estiver soprando sobre a tua vida, a tua e a minha confiança precisa estar centralizada em Jesus, em Deus, porque Ele garante a nossa vitória. Foi lido aqui uma certa mulher, que o que fez ela ir ter com o Senhor Jesus Cristo? Confiança, fé, certeza. Por mais luta, por mais diversidade, por mais barreiras e muralhas, situações que viessem tentar impedir com que aquela mulher viesse alcançar a sua conquista, o seu milagre, ela jamais retrocederia. Ela deixa um exemplo. E Pedro aqui, ele afunda. Ele poderia chegar até o alvo, Jesus Cristo. Mas a Bíblia diz que ele, olhando para o vento forte, teve medo. Um medo que não é assim, é natural. Um medo que nos fazem retrocedermos e deixarmos a nossa meta conquista, a nossa meta vitória de lado. Não é bom. Quantas pessoas começam a construir ou está com um projeto e cancela tudo por causa do medo. Muitos nem começam, já começa dizendo: não vai dar certo, isso aí não é para mim, eu não vou alcançar. Isso não é de Deus, porque Deus quer
que você alcance a vitória.